A paz, queridos, amém? Estamos abençoados? Hallelujah. Peace of the Lord. Amen. We are blessed. Glória a Deus. Praise God. Porque realmente a festa Because really there is celebration. quando alguém se encontra com o There's a Senhor. party when someone Amém? encounters Eu Jesus. te convido a ficar de pé, I vamos invite orar you to mais uma stand up. vez. We're going to pray once more. Aleluia. Hallelujah. Pai, nós te agradecemos Father, we thank you por esse tempo, for this time, por tudo que o Senhor já fez, for everything you have done, por tudo que o Senhor já falou. for everything you already said. Obrigado pela tua We palavra, thank you for your que word já foi lida, that already was que já foi read, liberada. already was liberated. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord, por esse tempo for this de time meditação. of meditation. Nós, Senhor, estamos diante de Ti. Lord, we are in front Te of you, agradecemos pelo envio thanking you do for the apóstolo sending Paulo Tércio. of Apostle Paul. Recebemos, Senhor, We receive, essa Lord, responsabilidade this com responsibility temor with a lot e of com fear muita alegria. and with a lot of happiness. Nós te louvamos We praise you e te adoramos and we worship you em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Pode sentar. You may sit down. Aplauda. Applaud. Aleluia. Hallelujah. O povo de Deus é um povo feliz. The people of the Lord is a happy people. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Praise Por God. favor, João 1:12 Please, John 1:12 no telão. and the screen. Yeah. Quantos tem o seu jornal aí? How many of you guys have your news? Estamos falando nesse mês de agosto. We're talking in this month of August. Agosto. Amém? Amen. Agosto, pastor Gé. Isso. August. Yes. Amém. Amen. Quem leu está entendendo o que eu estou Read, falando. who read this, they know what we're talking about. Há uma imagem aqui There's an image here de uma jaula. of a cage. Parece uma jaula, Yes, it looks like a cage. uma gaiola It's like a cage sobre uma pessoa. above a person. À primeira vista, At first, pode pensar que alguém está querendo colocar uma cadeia em you may alguém. think that someone is trying to put it on Porque top há of it. uma mão segurando essa jaula. There's a hand holding this Mas cage. não é essa a ideia. But that's not the idea. Essa jaula foi This removida. cage was removed. Amém? Amen? Essa jaula foi removida. This cage was removed. Havia alguém que estava There preso was someone who was caught in, e agora ele está and now he is livre. free. Amém? Amen? Então, neste mês, So in this month, nós vamos falar sobre isso. we're going to talk about this. E há uma palavra poderosa do apóstolo Paulo Tércio, There's a powerful word of Apostle Paulo Tarso na página seguinte, in the next page, e eu te convido a ler. and I invite you to E read. nós vamos começar com essa palavra, We're going to start with this word, um texto dessa palavra, text of this word, nessa manhã. in this morning. Amém? Amen? Mas antes disso, leia comigo João 1:12. Before you read with me. Agora com mais força. Now stronger. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Aleluia. Hallelujah. Amém? Amen. Esse texto está dizendo This text is que saying existe uma condição especial that there's a special condition para ser filho de Deus. to be sons of God. Isso é um privilégio. And this is a privilege. Isso é um poder de This is a Deus. power of God. Amém? Amen. E se você está nesse templo And agora, if you're in this temple now, é porque você já atendeu o apelo há pouco. it's because you already went to the calling before. Amém? Amen? Então você já é filho. So you're already a son. Mas se você ainda não é, But if you still aren't, ainda dá tempo. you still have time. Até o final do culto, Till the end of the service, você pode se tornar filho de you can Deus. become a son of God. Amém? Amen? Esse texto está dizendo, This text is saying a todos quantos to all of those receberam who Jesus, received Jesus, confiaram em they Jesus, trusted Jesus, entregaram sua vida a they Jesus, gave his life to Jesus, essas pessoas, these people, e somente essas and only pessoas, these people se tornam become filhos de Deus. sons of God. Filhos de Deus. Sons of God. Amém? Amen? Na capa do jornal, In the front page of this news, você pode ler aí no seu, you can read it in yours. está um versículo, Romanos 8, It's 21. a verse, Romans 8:21. Amém? Amen? O texto diz assim, The vou ler text says como this. está no jornal. I'm going to read it as it is. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. O que o texto está dizendo? What is the text saying? A Bíblia está dizendo The Bible is saying que a própria natureza, that even the own nature, a própria the criação, own creation, está presa is caught a into uma escravidão. a slavery. Uma escravidão de decadência. Slavery that is going down. Uma escravidão de deterioração. Slavery of deterioration. Uma escravidão de morte. Slavery of death. Uma escravidão de derrota. Slavery of De defeat, destruição. of destruction. Ela se encontra nessa condição. It has found himself Mas in this existe condition. uma posição, But there is a position, existe uma esperança there is a hope naqueles que são filhos de in Deus. those who are sons of God. Você prestou atenção no Did texto? you pay attention in that text? A natureza, The nature, a criação, the creation aguarda awaits o seu resgate. its rescue. Aquilo que acontece no individual, What happens in the individual? cada um de nós, Each one of us, crendo em Jesus, believing in se Jesus, tornando filho de Deus, becoming the sons of God, experimentando liberdade, experimenting liberty. a Bíblia está The dizendo Bible is saying que toda a criação that all creation aguarda awaits que este livre, that this free, que este liberto, that this person who is set free, que este filho de this Deus son of God se manifeste will manifest e efetivamente and effectively tire de toda a criação take out of all a creation decadência the decadence e a destruição. and destruction. Amém? Eu vou Amen. ler o contexto desse texto a partir de Romanos 8, versículo 19. I like to read the context of this verse starting from Romans 8:19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. Essa linguagem é maravilhosa. Language is wonderful. Amém? O momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. The moment in which God will manifest in what his sons really are. Diga para quem está do seu Tell lado. the person next to you, Eu quero I want ver em você to see in o you que realmente você é. what you really are. Amém? Amen? Dá um empurrão aí no seu irmão. Push that person a little bit. Mostre o que você é. Show what you are. Não fique escondido. Don't be hidden. Amém? Amen? A Bíblia está The dizendo. Bible is saying Deus quer God wants revelar to reveal o que os seus filhos realmente são. what his sons really are. Versículo 20. Verse 20. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reasons for him who hath subjected the same in hope. 21. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. O que esse texto está falando? What is this text saying? Existe um poder destruidor There is a destroying power que mantém o universo that maintains the e a universe humanidade and the humanity escrava. in slavery. Mas existe uma esperança. But there is a hope. Mas existe uma outra posição. There is another position, A gloriosa posição the glorious de position liberdade of liberty dos filhos de of Deus. the sons of Amém? God. Amen? Glória a Deus. Praise God. A Bíblia diz em Efésios 1:3. The Bible says in Ephesians 1:3. Nós vamos ler muitos textos We're hoje. going to read many texts today. Amém? Amen? Are you ready? Are you? Você está pronto? Ok. Tá Tem que bom. ficar atento. You have to be watching. Amém? Amen? Ficar bastante atento. You have to be really Efésios watching. 1:3. Ephesians 1:3. Bendito. Lê comigo aí, vai. Read with me. Quatro. Cinco.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Aleluia. Hallelujah. Esse texto está dizendo This text is saying que antes da fundação do that mundo, before the foundation of the Deus earth, nos preparou, God prepared us. Deus nos separou God separated us para sermos santos so we could be e holy irrepreensíveis. and O irreprehensible. versículo 5 fala Verse 5 says que em amor that in love Ele nos predestinou He predestined us para sermos filhos por adoção so we can be sons by através adoption de Jesus. through Jesus. Amém? Amen. Antes da fundação do mundo, Before the foundation of the world, Deus planejou God planned que eu e você, that me and you, na verdade o mundo inteiro, actually the whole world, porque Deus amou o mundo de tal maneira God so loved the world, que deu o seu Filho He unigênito gave His one and only para que Son, todo aquele que nele crê so that everyone who believes não in Him pereça, might not fall, mas tenha vida eterna. but have eternal life. Mas o mais maravilhoso disso But the most wonderful of this é que Deus não apenas reserva uma vida eterna. is that God not only reserves eternal life, Isso é maravilhoso. that is wonderful. Amém? Amen. Diga para quem está do seu lado, você não foi planejado Tell the person next to you, you were not planned para morrer. to death. Por isso que nós não aceitamos a morte. That is why we don't accept death. Porque lá dentro, Because there inside, lá no nosso íntimo, inside our na intimate, nossa natureza in our verdadeira, true nature, no nosso espírito, in our spirit, nós fomos criados we were created eternos. eternal. Nós fomos criados We were eternos. created eternally. Amém? Amen. Mas por causa do But pecado, because of sin, Silas já pregou, Silas already o profeta preached, já pregou. prophet already preached. Por causa do Because pecado, of sin, experimentamos a morte. we experiment death. Mas Deus, But God, antes mesmo que tudo isso even acontecesse, before all of this happened, Ele já planejou, He already planned, Ele já He predestinou already predestined que eu e você, that me and you, e quem quiser, and whoever wants, se torne, may become, se revele may reveal himself como filho de Deus. as a son of God. Como filho de Deus. As a son of God. Versículo 7 Verse 7 de Romanos 8, de Efésios 1, of Ephesians 1 diz assim: says this: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e em todo o entendimento. Amém? Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abundant toward us in all wisdom and prudence. Amen. Isso é um fato consumado. This is a consumed fact. Antes da fundação do mundo, Before the foundation of a the Bíblia world, revela the Bible que o reveals cordeiro já havia sido morto. that the Lamb had already been Jesus já dead. havia se entregue. Jesus had already Isso given estava Himself. decidido That was decided no coração do Pai. in the heart of the Father. Estava definido. That was defined. Ele viria He would come, pagar o preço pay the price do nosso pecado of our sin, e nos restituir and to redeem a us posição to our position de filhos of sons e de herdeiros. and of heirs. Amém? Amen. E nós vivemos nesse tempo And we live in this time, a oportunidade the opportunity de revelar of revealing, de fato. actually, really. Perceba, queridos, quando Paulo escreveu em Romanos 8, que nós lemos, Notice when Paul writes in Romans 8 that we que a read, natureza aguarda a revelação that the nature is waiting for the dos filhos revelation de Deus. of the sons of God. Isso foi, ele escreveu há 2000 anos atrás, He wrote that about 2,000 years ago. ok? Amen. E hoje? And today, Hoje passaram-se 2000 anos. today 2,000 years have passed. Mais ainda, Even more, a natureza aguarda. the nature awaits. Diga para quem está ao teu lado, se Fala ela pra já você, next aguardava If nature há already 2000 waited anos, 2,000 years ago, imagina agora. think about it now. A natureza está clamando. Nature is crying A out. natureza está clamando. Nature is crying out. As criaturas The creatures na terra on earth, estão clamando. they are crying out. Aonde estão os filhos de Deus? Where are the sons of God? Aonde estão os filhos de Deus? Where are the sons of God? Aonde estão os filhos de Deus? Where are the sons of Eu God? pergunto, aonde estão ask, os filhos de Deus? Where are the sons of God? Amém, querido? Amen, dear ones. As ruas por aí, The as streets pessoas over por there, aí people over there, perguntam, they ask, aonde está? where are they? Aonde está o filho de Deus? Where are the son of God? Há uma palavra no Velho There's a Testamento word in the Old Testament
que a Bíblia diz that the Bible que says vai chegar um momento that a moment will come que as pessoas vão pegar people will get na roupa de um on judeu the cloth of a e Jewish dizer people para ele: and tell him, aonde está o teu Deus? Where is your God? Eu quero ir a I seguir o want teu to go to Deus. follow your God. Esse tempo é hoje, This querido. time is today. As pessoas estão And sedentas. people are E elas thirsty. querem And they want a manifestação, the a manifestation, revelação dos the filhos. revelation of the sons. Eles precisam agarrar nas suas They need vestes, to grab your clothes, desejar andar com você. desire to walk with you. Fomos numa festa ontem à We noite. went to a celebration tonight. Havia uma pessoa, uma festa de aniversário. A party celebration. E havia uma Birthday pessoa party. esperando And there was a a person waiting pastora. for the pastor. Ela falou para a dona da festa: She told the owner of Você tem that que me birthday convidar. party, you have to invite me. eu tenho que ir nessa I festa. have to go to that birthday party. Eu tenho que ir nessa I festa. have to go to that Porque birthday eu preciso de Deus. Because I need Eu God. preciso falar com uma pastora. I need to talk Você to disse que a pastor. pastora vem, And you então eu me said the pastor convido would para a come, festa. so I invite myself Nós to that party. chegamos, And we went. a primeira coisa que falaram: First thing that they tem uma said, pessoa aí que quer falar com there's você, a person pastora. there that wants to talk to Pastora you, Márcia. Pastor Marcia. Amém, queridos? Amen? Você percebe o que nós estamos Do you falando? notice what we're talking Existem about? pessoas ao redor do There are mundo. people around the world. Ah, mas ao redor do mundo é muito Oh, but longe. around the world is too far. Não é muito longe ao redor Isn't do that too mundo. far? Around the world. Lá a sua porta do seu lado do seu apartamento, The door is next to No you, your elevador. neighbor, in the no ponto elevator, do ônibus, in the bus stop, no ônibus, in the bus, seja onde for, wherever it is, existem pessoas there are people que estão sedentas. that are thirsty. Elas precisam They need da vida the life que eu e você that temos. me and you we have. Amém? Amen? O problema, The problem, querido, está no pecado. is in sin. Ele já fez. He already did it. Ele já tirou a cadeia. He already took the cage. Mas a Bíblia revela But the Bible reveals que o pecado, that sin, e nós tivemos um mês falando sobre isso, we had a month talking about this, o pecado me prende. that sin gets me caught in. O pecado traz cadeias. Sin brings me cages. Amém? Amen? Provérbios 5:22 diz: Proverbs 5:22 says, Quanto ao ímpio, sorry. as suas iniquidades o prendem. Com as cordas do seu pecado, ele é detido. Provérbios 5:22. Proverbs 5:22. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. A Bíblia está dizendo The Bible is saying que o pecado funciona that sin works como uma corda. as strings. Ele está dizendo, He is saying com as cordas do seu with pecado, the strings of your sin, ele é detido. he is caught in. Jesus disse em João 8:34, Jesus says in John 8:34, em verdade vos digo, in truth I tell you, que todo aquele that whoever que comete pecado that commits sin é escravo do is pecado. a slave of sin. 1 Coríntios 15:56 diz, 1 Corinthians 15:56 says, o que dá à morte o poder de ferir the one who gives death in the power of slaying é o pecado. is sin. E o que dá ao pecado o poder de ferir The one who gives sin the power of slaying é a lei. is the law. Mas agradecemos a Deus So we thank God que nos dá a vitória who gives us victory por meio de nosso Senhor Jesus by Cristo. Jesus Christ. O que eu quero dizer, querido, What I would like to tell you é um fato consumado. is a consumed fact Ele nos fez filhos. of He made us sons. A natureza, The o nature, meu vizinho, my neighbor, meu colega de trabalho, my colleague at work, aguarda ansioso, they anxiously com muita await expectativa, with a lot of a expectation manifestação the manifestation de filho of sons que eu e você somos. that me and you we are. Mas a Bíblia também diz But the Bible also says que a única coisa that the only thing que pode me prender, that can get me que caught pode in, me embaraçar, that can make me caught into those na verdade strings, enlaçar, actually make me around those strings, me colocar de novo tie me up again numa jaula, into a cage. a princípio, At the beginning, é o pecado. is sin. O pecado me ata. Sin ties me up. O pecado me ata. Sin ties me Mas up. nós somos chamados à liberdade. We are called to liberty. Não apenas chamados, Not only called, estabelecidos we are established numa posição de in a liberdade. position of liberty. Amém? Amen? Então, So, eu preciso entender I would like to understand, I need to understand, que no dia a dia da minha vida, that in the day-to-day life, eu tenho que manifestar a I liberdade. have to manifest liberty. Mas em muitos momentos, However, in many moments, eu sou pressionado pelas trevas. I'm pressured by darkness. Somos pressionados pelo We inferno are pressured by hell a pecar, to sin, a errar. to mistake. E fazendo isso, And doing this, por causa da palavra, because of the word,
os laços vêm. the tyings come. Somos de novo We are again aprisionados. caught into prison. Mas esse não é o foco But hoje. this is not the focus O today. foco é, The focus is, eu preciso manifestar I need to a manifest liberdade de the Cristo. liberty of Christ. Deixa eu ler um pouquinho o que eu escrevi. Let me read a little bit of what I wrote. No capítulo 7 de Romanos, não vamos ler, Chapter 7 of Romans, we're not o going to read that. apóstolo Paulo traz uma compreensão clara Apostle Paul brings a clear comprehension da importância da palavra, of the importance of the que word nos mostra o pecado, that shows us sin para não experimentarmos a morte, so we won't experience death e a separação de Deus. and the separation of Ele Christ. diz no versículo 7 de It says Romanos, in the verse 7 of Romanos 7, Romans 7. mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. But the law made me know what is sin. A palavra me mostra The word shows me o que é pecado. what is sin. Pois eu não saberia o que é a cobiça For I wouldn't know what is coveting se a palavra não me tivesse dito, if the word had not told me that. não cobice. Do not covet. No versículo 13, ele deixa claro a importância da palavra In verse 13, he makes clear the importance of the word para mostrar que pelo mandamento to show that by the o commandment, pecado se fizesse with sin was made, excessivamente maligno. exceedingly evil. O que Paulo está dizendo? What Paul is saying, A palavra de Deus the word of God traz para mim e para você brings me and you a revelação the revelation do pecado. of sin. E ele está dizendo, And he is saying, quando eu leio na palavra when I read in the a word, respeito de pecado e erro, talking about sin e and engano, mistakes and deceiving, eu tenho que entender I have to que o understand pecado that sin é is excessivamente exceedingly maligno. malignant. Existe um plano, There is a plan, existe uma posição there is a position de filhos, of sons, mas o pecado me afasta but sin keeps me apart dessa posição de of this filho. position of son. Amém? Amen? É a única coisa It's the only thing que nos afasta that makes us dessa apart. posição de liberdade This position of liberty e de autoridade. and of authority. Amém? Amen? É neste capítulo, a partir do versículo 18, It's in this chapter, starting from verse 18, que ele relata that he relates um conflito dentro dele a conflict inside of him em desejar fazer o bem in desiring to do good e muitas vezes operar o mal. and many times operating evil. Você lembra desse contexto? Do you remember this context? O versículo 19 ele fala Verse assim: 19 he says this, pois não faço o bem que eu quero, for the good that I would do not, mas o mal que não quero, but the evil which I would not, esse faço. that I do. Alguém já Have viveu someone isso? lived this? Apóstolo Paulo, Apostle Paul, que escreveu Romanos 8, that wrote Romans 8, a ardente expectativa da criação, the creation awaiting, aguarda a revelação dos filhos de Deus. waiting for the revelation of the sons of God. Ele está dizendo, He is saying, tem dias there are days que eu quero fazer o I bem would like to do good e brota o mal. and evil comes out. Só ele? Is it only him? Não, né? No, right? Amém? Amen. Existe essa guerra, There's this warfare. mas Deus nos chamou However, God called à us liberdade. to liberty. É fato It is consumado. a consumed É fact. fato consumado. It is a consumed fact. A chave talvez desta manhã The key maybe of this morning é levar a mim e a você is taking me and you a essa posição to this position, consciente. conscient, Amém? conscient, Consciente conscient daquilo que Cristo of fez what God did, como fato consumado. Christ did as a consumed fact. Todo o poder All of the power que ele liberou that he liberated, por sua morte e ressurreição. his death and A resurrection, conquista que ele the teve. conquering that he had. Tivemos uma palavra We had a quinta-feira word Thursday sobre o chamado. about the É calling. verdade. It is true. Ele nos chamou. He called us. E nós temos um chamado. And we have a calling. E não foi qualquer um que nos It was chamou. not the only one who called Não us. foi qualquer um que nos It comprou. was not just someone who Não bought foi, us. como diz Pedro, dinheiro ou ouro. It was not like by gold or Amém? silver, Dólar, euro. dollar, euros. Foi o sangue de It was the Jesus. blood of Christ. Amém? Foi o sangue de Jesus. It was the Esse blood foi o of preço Christ. That was pago. the price that was Isso é um paid. fato That consumado. is a consumed fact. Isso é verdade. That is true. Deus sabe disso. God knows this. Pai, Father, Filho Son, e Espírito and Santo Holy Spirit. estão perfeitos nisso. They're perfect. Estão in unidos this. nisso. They're united in this. Satanás Satan
sabe disso também. knows this as well. Ele tem certeza disso. He is sure of this. Mas ele age com engano, But he thinks that com that mentira, deceit, that with lies, com ciladas. with getting caught into. E o ponto-chave dessa manhã And a key point of this morning é exatamente esse. is exactly this. Levar a eu e você Taking me and you a entendermos to understand o nosso coração in our e hearts com a nossa mente, and with our minds, conscientemente, consciously, que estamos aqui that we are para here viver a liberdade, to live the liberty, manifestar a autoridade, manifest authority, manifestar o poder, manifest the o power, reino de Deus, the kingdom of God. mas dependemos totalmente. But we depend totally. Isso depende We totalmente depend totally da nossa rendição, of our giving in, do nosso of posicionamento, our positioning, da nossa posição of our position diante do pecado, in front of sin, diante do diabo, in front of Satan, diante de Deus. and in front of God. Amém? Amen. São 3 posições There are three que nós positions devemos considerar. that we should consider. Diante de In Deus, front of God, totalmente rendido. totally give. Sem in. o Senhor eu não posso. Without the Lord, I can't. Sem o Senhor eu não sou nada. Without you, I'm Eu nothing. dependo unicamente I do depend Senhor. only in you. Eu rendo totalmente I give totally a minha vontade, my will, os meus sonhos, my dreams, os meus my desejos desires ao Senhor. to you, God. Porque eu sei Because I know que a tua vontade that your will é melhor do que a minha. is better than mine. Os teus planos Your plans são de bênção, are of blessings, são de paz, are of peace, são de esperança, are of hope, são de futuro, are of future, são de certeza, are of sureness, são de vida. are of life. Amém? Amen. Diante do In pecado, front of sin, resistir, resist, fugir, run away. não permitir, Do not allow, não aceitar not accepting que ele tome lugar that He takes na place nossa vida. in our lives. A Bíblia é repleta de instruções, The Bible is full of instructions, de declarações, of declarations, de of verdades, truths de que Cristo that Christ, venceu He defeated na cruz do on the Calvário cross and the toda Calvary, a força do pecado. all strength of Ele sin. diz: He says, se o Filho vos libertar, if the Son set you free, verdadeiramente, verdadeiramente truly, sereis livres. you will be free. Lemos em We Provérbios see in Proverbs que o pecado me enlaça, that the sin ties o me up. pecado coloca cordas em The mim, sin puts ties mas around me, but se Cristo me libertou, if Christ set me free, eu sou livre. I am free. Eu sou livre. I am free. Amém? Amen. A Bíblia diz também The Bible says as well que aquele a quem você se render, that the one to whom you give yourself to, aquele a quem você se prostrar, the one to whom you bow down to, dele of him, você se torna escravo. you become his slave. Nós já falamos aqui. We already talked Eu vou about me this. prostrar I'm going to bow myself diante de in Deus. front of God. E eu vou então ser I'm going dele to be then his escravo, his slave. servo. Serve. Mas é bom ser servo e But escravo de it's good Deus. being a servant and O a próprio slave Jesus of God. falou: Even Jesus said, eu já não vou mais chamar vocês de I'm servos, not going to call you servants mas anymore, de amigos. but I'll call you my friends. Amém? Porque Amen. vocês ouvem o que eu falo. Because you listen to what Vocês I guardam say. os meus You keep my mandamentos. commandments. Vocês de fato me amam, You truly love me, cumprindo, fulfilling realizando Realizing as minhas obras na terra, my works on earth, manifestando manifesting o que vocês são, what you guys are, verdadeiros filhos. true sons. Mas However, se eu me rendo ao if I pecado, give myself to sin, se eu me rendo ao if I pecado, give myself to de sin novo, again, eu me torno escravo I dele. become a slave of it. Eu me aprisiono de novo. I am imprisoned again. Eu permito I allow que essa jaula that this cage caia sobre mim de novo. falls upon me again. Amém? Amen. Mas diga para quem está do seu lado: Tell the person next to you, a mão de Deus the hand of God está sempre aí. is always there. Está sempre aí Is always there para te livrar to set you dessas free cadeias. of these cages. Amém? Amen. Rendição a Deus, Giving in to God, resistência ao pecado resistance to sin, e ataque a Satanás. and attacking Satan. E violência contra Satanás. Violence against Satan. E força contra Strength Satanás. against Satan. E manifestação do poder sobrenatural contra Manifestation of the Satanás. supernatural power against E Satan. manifestação da autoridade de Cristo contra o And diabo. manifestation of the authority Colocando o of Christ sujeito against Satan. debaixo dos nossos pés. Putting him subject under our Com feet, violência. with violence, Com with resistência. resistance, Com autoridade. with authority. Amém? Amen. Os filhos, The sons, os livres, the free, vivem isso. they live this. Manifestam essas They verdades manifest these truths em todas essas situações. in all of these situations. E o apóstolo Paulo então ficou assim perguntando: An apostle was then asking que himself, coisa é essa? well, what is this thing?
Isso acontece. This happens. Eu quero fazer o bem I want to do good, e não faço. but I don't. E eu não quero fazer o mal. And I do not want to do evil, Mas às vezes eu but faço. sometimes I do. Mas ele mesmo vem com a resposta. He comes with the answer himself. A partir do versículo 21. Starting from verse 21. Vou ler de novo o 21. I'm going to read 21 again. Acho então essa lei em mim, I find in the law que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. that when I would do good, evil is present with me. 22. 22. Pois segundo o homem interior, For I delight in the law of the God, tenho prazer na lei de Deus, after the inward man. mas vejo nos meus membros But I see another law in my outra members, lei que batalha contra a lei do meu entendimento another law warring against the law of e my me mind, prende debaixo da lei do pecado and bringing me into captivity to que the law está of nos sin, meus membros. which is in my members. Eu posso ouvir o seu clamor, o seu grito de socorro no versículo You 24. can hear his shouting out of rescue in verse 24. Miserável homem que eu sou, Oh wretched man that I am, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? who shall deliver me from this body who takes me to death? O apóstolo Paulo Tércio termina a sua ministração aqui com essa indagação, é outro contexto, mas com essa indagação. Apostle Paul Tarsu, he ends the text here with that questioning, with that text. Quem me livrará Who shall set me free deste conflito? from this conflict? Quem me livrará? Who will set me free? Quem pode Who can me fazer vencer make me defeat essa dualidade? this duality? Quem me livrará deste Who corpo will set me free from this que body me leva para a morte? that takes me to death? Essa indignação, This querido, indignation que os livres neste that mês the free on this month precisam ter, they need to have. precisam se despertar. They need to awaken. Não é tempo It is not time de nós tolerarmos o erro. of tolerating mistakes. Não é tempo It's not time de tolerarmos o pecado. tolerating sin. Não é tempo It's not time de deixarmos o diabo ganhar espaço em nossas of vidas. letting Satan gain space in our lives. Não é tempo. It is not time. A criação aguarda Creation awaits a revelação the revelation dos filhos de Deus. of the sons of God. A criação aguarda Creation awaits ser livre da escravidão da decadência being free of the slavery of decadence, em que se encontra, in which it is pela found liberdade by the liberty que eu e você temos. that me and you we have. Apóstolo Paulo pergunta: Apostle Paul o que asks, fazer? what shall we Eu do? não aceito mais. I don't accept Eu não anymore. quero mais I don't want esse anymore. tipo de vida. This type of life, Vem sendo vencido pelo pecado, being defeated by sendo sin, enganado pelo diabo. being deceived by Quem pode Satan. me livrar? Who can set me free? Ele responde: He answers, dou graças a Deus I thank God por Jesus Cristo, through Jesus Christ, o nosso Senhor. our Lord. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Deus quer, God wants neste mês de agosto, in this month of August que eu e você that me and you tomemos essa posição we may take this position de filhos. of sons. Não permita, querido, Don't allow que o diabo faça o que ele quiser Satan to do whatever he com wants sua vida in your life, financeira, financially, emocional, emotionally, familiar, familiarly, de trabalho, and at work, ministerial, ministry, seja o que for. whatever it is. Você foi chamado à liberdade. You were called to liberty. Você foi chamado à liberdade. You were called to liberty. Isso é um fato This is consumado. a fact, a consumed fact. Amém? Amen. Romanos 8. Romans 8. Versículo 9. Verse 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. É o 9. But ye are not in flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. O texto fala: The text says, vocês não vivem you do not live como a natureza humana, como manda a natureza humana. as the human nature tells you to. Tá simples aí, né? That is simple, right?
There. Vós, porém, não estáis na carne. Well, but you are not in flesh. Por isso que é bom ter mais Bíblias, viu, querido? That is why you can have more Bibles. Vocês, porém, não vivem However, you don't como a live natureza humana manda, as the human nature mas tells you, como o Espírito de but as Deus the quer. Spirit of God wants. Aleluia. Hallelujah. Amém? Amen. Versículo 10. Verse 10. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit of life is because of righteousness. Amém? Deus nos aceitou. Amen. God accepted us. Se eu realmente vivo a vida de Deus, If I really eu não live estou mais sujeito The life of God, I'm not subject à anymore escravidão da natureza humana. to the slavery of A human mesma, a mesma escravidão the same slavery que o mundo vive. that the world lives. Nós recebemos We receive de Deus of God a capacidade the de capability viver of living pelo seu Espírito. by His Spirit. Eu vou ler o versículo 11. I'm going to read verse 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Amém, querido? Amen, dear one. Esse texto, quando a palavra coloca os verbos no futuro, This text, when the word puts the verbs in the future, nós corremos o risco de pensar we run the que isso risk vai of thinking acontecer. that this will happen. Amém? Amen. Às vezes nós pensamos que as bênçãos de Deus estão longe. However, we think sometimes O that the apóstolo Paulo blessings of God are Terço far. falou um pouco sobre isso outro Also, Paul dia. Tertius, he talked about this Nós a little pensamos somente no bit. We passado only think about the e no past futuro. and in the future. O hoje, The today, a gente deixa para amanhã. we just leave it for Acho the que foi a other. ministração da semana We passada. ministered that last week. Ele falou algo sobre isso. He talked a little bit about that. Quando a Bíblia está dizendo, When the Bible is saying, se eu permito if I allow que o Espírito daquele que ressuscitou that Jesus the Spirit of the one who seja resurrected sobre minha Jesus vida, may be over my life, Ele também me dá vida He as well gives a me este life corpo mortal. to this mortal Ele body. dá vida He gives life a essa to natureza this nature que se inclina ao pecado. that bounds himself to sin. Nós não lemos todo o capítulo 7. We didn't read Eu all te chapter convido a 7. ler o capítulo I 7 invite you to read de chapter Romanos 7 8. of Romans 8. Eu estou pegando alguns versículos. I'm getting some verses. Mas você percebe no capítulo 7 esse conflito But you notice in verse 7 que o this apóstolo conflict Paulo está vivendo, that Apostle Paul que ele is está living, experimentando. that he's experimenting. A natureza humana Human nature, contaminada pelo pecado, contaminated by sin. e ele fala de corpo, He talks about body. é inclinado ao erro, It is bind é into inclinado mistake. à servidão de Satanás. Going down to serving Mas Satan. Jesus já morreu, But Jesus already já me died. colocou nessa nova He already posição. placed me in this new position. Mas esse conflito ainda However, this existe conflict still no exists corpo. in the body. Mas esse texto está falando But this text is que saying, se o Espírito de Deus, if the Spirit of daquele God que ressuscitou Jesus, the one who resurrected habita no Jesus, meu espírito, dwells in my este spirit, corpo this que é body inclinado ao engano, that was binding que é himself inclinado to ao mistake, pecado, to sin, também recebe as well receives restauração e restoration liberdade. and liberty. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer I don't know entender. if I'm making myself understood. Há um conflito, There's a há conflict. uma guerra There's a war espiritual. spiritually. Diante de Deus está tudo In feito front of God is already done. livres They were free para manifestar o poder de to Deus, manifest the power manifestar of a vida de God, Deus. to manifest the life Mas of há God. uma tendência, But uma there- inclinação There is an ao incline pecado to sin e ao engano do diabo. and the deceiving of Mas sin. esse texto está But this dizendo, text is saying, se o Espírito daquele que ressuscitou but if Jesus the Spirit of the one who está resurrected sobre a minha Jesus vida is over my e life sobre a sua vida, and over your life, nós podemos, we can então, then manifestar manifest essa vida de Deus. this life of God. Amém? Amen? Não há desculpas. There are no excuses. O diabo, Satan, Faraó, Pharaoh, foi vencido pelo sangue de he was Jesus. defeated by the blood of O Jesus. contexto da palavra do apóstolo aqui The context of the word of apostle here
É a prisão no Egito. It's the prison in É a Egypt. escravidão no Egito. It's the slavery in Egypt. Você lembra da história? Do you remember the story? Israel saiu Israel left da terra prometida. of the promised land. Saiu do lugar They left the e place foi para o Egito. and they went to Egypt. Foi um tempo de bênção. It was a time of Foi um blessing. tempo de It provisão. was a time of Foi um provision. tempo de It was a multiplicação. time of multiplication. Mas passaram-se muitos But anos many years passed e eles se tornaram and escravos. they became slaves. Faraó trouxe escravidão sobre a vida Pharaoh brought deles. slavery over their lives. Sim? Yes? Eles viveram 400 anos They lived 400 debaixo de years escravidão. under slavery. Somente depois de 430 anos, Only under 430 Deus years, levantou um homem God raised a man chamado Moisés called Moses. e Moses. libertou o seu povo do And Egito. he set his people free from Egypt. O Egito Egypt representa represents a estrutura deste the mundo, structure of this world, a estrutura do diabo. the structure of Porque Satan. a Bíblia diz But the Bible says que o mundo jaz no maligno. that the world is from the malign. Jesus disse: Jesus said, o príncipe deste mundo se the aproxima. prince of this world Eu não tenho nada a ver gets com me. ele. I don't have anything Mas to a do Bíblia with it. também fala But the Bible also que says Jesus veio that Jesus para came destruir as obras to do diabo. destroy the works of Satan. Amém? Amen? Existe uma escravidão There is a no slavery sistema do in mundo. the system of the world Isso é representado pelo that is Egito represented by Egypt. na história de Israel. And the story of Israel, Amém? amen? Moisés vem, Moses comes. tira o povo do He Egito, takes people out from Egypt. leva o povo do Egito. Takes people out of Eles Egypt. eram escravos. They were slaves. Eles eram They were escravos. slaves. Cordas, They had ties. açoites, They were tied Fome. up. They were hungry. miséria, There was misery, condenação, condemnation, morte. death. Que o diabo, That Satan, representado por Faraó, represented by Pharaoh, trazia ao povo de he would Deus. bring to the people of Perceba, God. querido, Notice. povo de Deus. People of God. Povo de Deus. People of God. Amém? Amen? Mas Deus traz um libertador, God brings a que é deliverer Moisés. that is Moses. e você leu o texto do apóstolo Paulo Tércio. And you saw the text of Está Apostle bem Paul. claro ali. It is really A clear. celebração da The Páscoa, celebration of the o Passover, sangue do Cordeiro, the blood of the a Lamb, libertação, the liberation, a morte dos the primogênitos death of the e a firstborn, passagem, and the passage que é Páscoa. that is Passover. Tudo bem? Amen? Isso acontece comigo e com That você. happens with me and with you. Mas eu estava me lembrando dessa manhã, But I was remembering this de um morning texto, of a text na palavra. in the Word. Abre sua Bíblia. Open your Bible, Josué, Joshua capítulo 5. chapter 5. Josué, capítulo 5. Joshua chapter 5. Talvez a gente lê o texto todo. Maybe we read the whole text. Maybe. Talvez. Deixa aí. Let's leave it there. Há um conflito. There's a conflict. Há uma vida de escravidão. There's a life of Deus envia um slavery. libertador, God sends a redeemer, Moisés. Moses. Há uma vida de escravidão no There's a mundo. life A of slavery in natureza the está world. escrava também. Nature is also Por causa do enslaved pecado do because homem of Satan of man, que sin of entregou man, that gave a criação the creation às mãos do diabo. to the hands of E ele Satan, destrói. and he destroyed it. Ele só veio para matar, roubar e He destruir. only came to kill, destroy. Tudo que há destruição Everything that there é o is diabo que está destruction, aí, querido. Satan is in there. Não é Deus. It's not God. Amém? Amen. Mas Deus enviou um libertador. God sent a redeemer Para nós, for us, para a humanidade toda, for the whole humanity. Deus enviou o libertador. God sent a O seu nome redeemer. é Jesus. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. His name is Há mais de Jesus. 2000 anos, More than é 2,000 o que nós years já ago, falamos aqui. we already talked Ele já about this cumpriu. here. And he already Ele fulfilled. realizou. He Ele realized. pagou o preço Paid the price do pecado. of sin. Não somos mais condenados à morte. Not condemned to death anymore. Já, Already. hoje, Today. agora, Now. nesse In momento, this moment, o pecado não tem influência em nós. sin has no influence Porque in o us. sangue de Jesus Because the blood of nos Jesus purifica de todo o pecado. purifies us of all sin. Amém? Amen. Mas, However, da mesma maneira in the same que manner aconteceu com Israel, that happened with eles Israel, saíram do Egito, they left Egypt. eles chegaram num lugar, They got to a place. receberam a They palavra, received the word. celebraram a They palavra, celebrated the word. celebraram a palavra, Celebrated the word. chegaram perto do momento, do lugar Got close to the de place possuir a promessa, of constructing the de, promise, de tomar posse da terra. of taking the Eles land. estavam prontos. They were ready.
para Deus, for God, eles estavam they prontos were ready para manifestar to manifest aquilo que eles eram em what they Cristo. were in Christ. Você está lembrando desse texto? Do you remember this text? Números 14, Numbers se eu 14. não me engano, 14 If ou I'm not 13. wrong, 14 or 13. Eles chegaram até esse lugar They got to this place e olharam a terra and they prometida. looked at the promised land. Perceba, querido, terra Notice, prometida. the promised land. O que é uma terra What is prometida? a promised land? O que é? What is a promised land? É uma terra prometida. It's a promised land. É algo que alguém quer me dar. It's something Prometeu. that someone wants to give me. Deus He promised me. prometeu para God eles promised them que aquela terra era that deles. that land was theirs. Eles os tirou do He Egito took them out of Egypt com poder, with power, com força, with strength, com violência with violence, contra o diabo. against Satan. O sangue de Jesus The blood of Jesus foi derramado. was shed. Amém? Amen. Foi derramado um sangue de um cordeiro Blood of the sobre lamb was cada shed casa. over Mas na each verdade house, but é actually Jesus que trouxe libertação it para is eles. Jesus who brought Aquele liberation sangue to them. apontava para o sangue de blood was Jesus. pointing to the Aquele blood of cordeiro Christ. imolado nas famílias, The na lamb that was casa, dead in the families in the house era o cordeiro Jesus. was the lamb Jesus. Apontava para muitos anos depois That will point out many que years Jesus veio de later, when fato, Jesus came, o in cordeiro fact, de Deus, the Lamb que of tira o God pecado do mundo. that takes sin out of Mas the world. ali no Egito, However, not only in naquele Egypt, in momento, that moment, Deus fez a obra perfeita e completa. God made the perfect and complete work. Sim ou não? Yes or no? Eles saíram. They left. A saída deles do Egito, They're leaving out of com Egypt bênçãos, com bens, com with despojos, blessings and foi goods. maravilhosa. It was wonderful. Quando eles caminharam no And they deserto, would walk in the desert. eles encontraram um mar. They would find an ocean. They found an ocean. Que mar é esse? What is this ocean? Mar vermelho. A Red Sea. Mar vermelho. The O Red paulista Sea. fala assim, né? I'm going to Mar start to say vermelho. the Red Sea. Desculpa aí você. I'm sorry, Carioca, desculpa. I'm sorry. Mar vermelho. The Red Sea. Amém? Querido, você pensou nisso já? Have you thought about this O already? que aconteceu no Mar Vermelho? What happened in the Red Sea? Sobrenatural. Supernatural. Amém? Nós Amém. não podemos ir, We cannot go, mas Deus pode abrir o caminho. but God can open the way. E Deus abriu o caminho. God opened that O way. Deus que fez sinais lá no Egito, The com as God that 10 made signs pragas, in Egypt fez sinal aqui no Mar He Vermelho. made signs here in the Red Sea. E eles passaram. And they passed. E você sabe disso, né? And you know this, A right? ciência hoje comprova. Science today approves. E já viram They already as saw. rodas de Faraó lá debaixo do Mar Vermelho. They already saw Isso já the. foi encontrado, é verdade. They already saw it there in Amém? the Red Sea. The Beleza. remains. Eles Amen. atravessaram. They passed through. Quem veio atrás deles? Who came after them? Quem? Faraó e o seu exército. Pharaoh and his army. Quando o Faraó estava no meio do mar, When Pharaoh was in the middle of the sea, naquela parede, quem and the assistiu os wall, 10 where mandamentos? already watched the Ten Vocês Commandments. são antigos, hein? You guys are old, huh? Beleza, é Ok. um filme, né? It's a movie. Muito bonito, mas It's a really beautiful movie, but séculos atrás. years ago. Faraó, do meio do mar, Pharaoh of the middle of the o sea. que aconteceu com o mar? What happened with the sea? O mar fechou. O The que sea aconteceu com o closed. Faraó? What happened with Pharaoh? Morreu. He died. Amém? Amen? Perceba isso, querido. Notice this. Isso é um tipo. This is a type Deus realizou com o povo de Israel. God realized with the O people of levou pelo Israel. deserto. He took them to the desert. Atravessaram o Mar They Vermelho. ran through the Red Sea. Aquele seu perseguidor, And that aquele persecutor, seu inimigo, that his enemy, morreu afogado no Mar Vermelho. died drowned in that Red Já Sea. era. He was gone. Faraó não pode vir mais. Pharaoh cannot come Acabou. anymore. And he's done. Amém? Amen. Acabou. He's Israel done. não tem Israel mais perigo. O Faraó morreu no Mar Has no Vermelho. dangers. Pharaoh died in the Red Sea. Na verdade, Actually, os povos daquela terra, depois do the Jordão, people of that land after the quando Israel Jordan, estava chegando, when Israel was eles arriving there, começaram a dizer entre they si started to say in e between ficaram them, apavorados. they were frightened. Aquele povo That people, que fez coisas grandiosas no they Egito, did great things in no Mar Egypt, Vermelho, in the Red Sea. está chegando aqui. They're getting O here. que vai ser de nós? What is going to be of O us? que vai ser de What's nós? going to happen Porque to us? aquele povo And that tem uma people aliança com Deus. have a covenant with E Deus God. faz coisas maravilhosas por And eles e God através makes wonderful deles. things for them and O through que them. vai ser de nós? And what is going to happen with us? Lembra quando eles foram conquistar Jericó? Remember when they went to conquer Jericho? Uma mulher disse: A woman said, Ó, look,
Esse povo é de Deus. This people is of God. Vem aqui, se esconde aqui. Come here and hide here. Se esconde aqui. Deus Hide está com here. vocês. God is with you. Deus está com vocês. God is with Vocês são os livres. You guys are Vocês free. são os libertos. You guys are Vocês têm o liberty. poder de Deus sobre You guys have the vocês. power of God in Quando between vocês you. vierem, When you guys lembrem-se de mim. Remind yourselves of me. Olha a natureza gritando. Look at the nature Olha a crying criatura out. gritando. Look at the creature Eu crying quero out. o seu Deus. I want your Eu God. quero você. I want you. Você tem a resposta para mim. You have the answer for me. Mas, However, diga para o seu irmão. tell your brother. However. Mas, however, Israel chega, Israel gets there. passou o Mar Vermelho, They pass the Red Sea. Faraó destruído, Pharaoh is destroyed. recebe a lei They no Sinai, receive the law in caminha mais Sinai. um pouco, They walk a little bit more. chegam por trás no Rio Jordão They get behind the e Jordan eles avistam a terra. and they look at that land. Moisés manda, Moses commands. Deus manda, God commands. enviem 12 príncipes. Send 12 princes. Gente, não era 12 escravos não, There were not 12 slaves. não era no. 12 João ninguém There were não, not 12 just 12 known. príncipes There were 12 princes para espiar a terra, to look at that land, reconhecer a terra, recognize that a land, terra que é the prometida, land that is a promised, terra que é de the vocês, land that is porque yours, Deus disse que é because deles. God said it is Amém? theirs. O Amen? Jihad escute isso. Jihad, listen to Amém? this. É deles. It is A terra theirs. é deles. The land is Amém? theirs. A terra prometida. E eles vão The espiar promised a land. terra. And they're going to watch that land. Não dá tempo de falar tudo. There's not time to say Mas vem os everything. relatórios. But they see the documents, they come and report. Relatório não é coisa da novidade de vida, não. The reporting is not novidade de vida thing. Né? Relatório está na Bíblia lá. Há Reporting. muito tempo atrás. It was in the Bible a long Glória a time. Deus, né, pastor Gerson? Praise God, right? Glória a Pastor Deus. Jeff? Praise Isso God. foi só uma pegadinha nos discípulos. That was just a joke for the disciples here. Vem os relatórios. The São reports gigantes. The giants, As cidades são the fortificadas. cities are made stronger. Eles vão nos They're devorar. going to devour us. Nós vamos ser We're going to pisados. be stepped on. Nós parecemos We gafanhotos. look like Eles vão frogs, nos animals. They're esmagar. going to crush us Como se esmaga uma barata. as they crush a cockroach. Gafanhoto é meio difícil falar em São Paulo, né? É barata, Kind of hard to say. né? Fica mais claro. It's Você nem easier to sabe say o que é um cockroach. gafanhoto. You Mas don't uma even know barata what você that sabe. cricket is, but you know what Se is a você cockroach. tem coragem, você esmaga uma barata. And if you can Eu não crush faço that isso. cockroach. I don't do that. Eu não faço isso. I don't do that. Porque é antibíblico. Because it's not Né? biblical. Não vou ser esmagado com uma I'm not barata. gonna crush Eu vou me tornar As grande a cockroach, e I'm vou going to vencer. become strong. Tudo bem. I'm going to defeat. It's okay. Eles então vêm com relatórios ruins. They then come with the bad Apenas reports. 2 príncipes Those 2 princes, enxergam como Deus they enxerga. see as God sees. Apenas 2 príncipes Only 2 princes entendem they understand que Faraó that Pharaoh foi vencido no Mar he was Vermelho. defeated in the Red Sea. Apenas 2 príncipes Only 2 entendem princes que understand o mesmo Deus que fez milagres that the same sobrenaturais no Egito that did supernatural miracles in Egypt é o mesmo Deus que está com eles ali is logo the depois same do God Jordão. that is with them there E after se Jordan. ele fez sinais aqui, And if he did signs não here, importa a muralha, doesn't matter the não wall. importa o tamanho do gigante, Doesn't matter the size of the não importa o giants. tamanho da dívida, Doesn't matter the size não of the importa a debt. doença, Doesn't matter não the importa a sickness. enfermidade, Doesn't matter não infirmity. importa a situação financeira da Doesn't matter nação, the financial não situation of your importa. country. Se Doesn't matter. ele estiver comigo, If he is with eu me, conquisto. I will conquer. É simples. It is simple. A manifestação The dos manifestation verdadeiros filhos de of the Deus. true sons of Dos God. verdadeiros filhos de The Deus. true sons of God. Mas eles chegam aí, então, But they get there then. a maioria diz não. Most say no. E Deus tem uma resposta. God has an answer. Nós aprendemos muito aqui, querido. We learned a lot here. Nós precisamos reagir aos We movimentos need de to Deus. react to the movements of God. E Deus reage aos nossos And movimentos God também. reacts to our movements as well. Sim ou não? Yes or no? Amém? Amen. Nós temos que reagir ao movimento de Deus. We have to react to the movement of Só que God. Deus também reage aos nossos movimentos. However, God also reacts Se nós to our dizemos movements. não, If we say no, Ele também reage. he also reacts. Ok. Tá bom? Não. No. Você não quer? If you don't want, Eu dou para outro. I'm just going to give it to another person. E eles então, toda aquela geração So all of that generation then foi condenada, was foi... condemned. A palavra condenada não é bem correta. It's not really Foi condemned. responsabilizada pela sua palavra. They were made responsible by their word. Sabe por quê, querido? You know why? Existe uma ideia do diabo, There o is an diabo está do lado de idea cá. from Satan. Existe uma ideia do diabo There's an idea from de que Satan Deus é ruim, that God is ele é um evil, carrasco. that God is a bad Não. person. No. Deus é bom. God is good.
As coisas ruins que podem acontecer com uma The pessoa bad things that may happen with são the person, consequência they are das consequences alianças que eles fazem, of the covenants que nós that they make, fazemos. that we make. Amém? Amen. Lembra do Paulinho ali, o apóstolo? I da remember Bíblia? Apostle Paul, right? Do you guys O bem remember? que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu acabo fazendo. The good Que that I want guerra to do, que I tem don't dentro do. de mim, The eu evil preciso that me I do, render a Deus. I need to give Eu myself to preciso God. It's a olhar para warfare. Jesus I need to look to para Jesus vencer. to Por defeat. quê? Why? Se o apóstolo Paulo tomar a decisão Apostle errada, Paul takes a wrong tem decision. consequência. There are consequences. Se tomar a decisão certa, They take the right tem decision. consequência. There are consequences. Tem bênção. There are blessings. Nós só gostamos de falar das bênçãos. We only like to talk about the Mas o povo de blessings. Israel But the people of Israel, rejeitou they rejected o poder de Deus. the power of God. Rejeitou They o rejected favor de Deus. the favor of E God. eles foram então And they were then sentenciados a 40 anos no deserto, sentenced to 40 years in that até que desert. todo homem de guerra morresse. So every man of warfare died. Todos esses rebeldes All of these rebellious people, morressem. they would die. Porque, querido, isso é Because rebeldia. this is rebellion. Deus está falando, a terra é de vocês. God is saying the land is yours. Veja, 2 homens falaram. See, 2 men, they Eles são grandes said, sim. they are great. As muralhas são grandes They're big, sim. there are big Mas walls. olha o fruto que a gente está But look at trazendo the aqui. fruit that we're bringing here. Olha isso. Look at this. Olha a bênção que é. Look at the blessing. Se Deus for conosco, If God is with nós us, vamos devorá-los we will devour como se them devora a migalha de pão. as they devoured the Eles rest of bread. perderam a força. They lost their Nós strength. temos o Senhor. We have the Nós Lord. vamos vencer. We will defeat. E depois de 40 anos And after 40 years daquela geração, of that generation, somente esses 2 homens only these 2 men, entraram, they entered. Josué e Caleb, Joshua and e os de 22 anos para baixo And the ones Porque os 22 years restantes old blessed. Because the morreram. other ones, morreram no deserto, they died in the desert. porque não quiseram assumir Because they didn't want to a sua assume posição. their position. Amém? Amen. Mas chegamos em Josué 5. But we got to Joshua 5. Joshua 5. Josué 5. Passado esse tempo, And this, não estou lendo não, estou falando. sorry. After that time passed. Deu a entender, né? Yeah. Que versículo é esse? Passado esse tempo em que o povo de Deus, esses homens de guerra morreram, After that time passed that this, é o this contexto de warfare, Josué 5. men died at the consequence of Eu Joshua já vi o 5. relógio, não vou ler ele inteiro. I already saw the clock, I'm not going to read it all. Passado esse tempo, de novo agora, After that time passed again now, eles estão diante do Rio Jordão. they are in front of that Jordan River. E Deus fala para eles nos God capítulos tells them, anteriores: and the chapters before, se preparem, get ready, se santifiquem. get holy. Eu vou fazer coisas grandes com I'm going vocês. to do great things with you. E 3 dias eles se And prepararam. in 3 days they got ready. E aí, no dia marcado, And then in that day that was eles passaram o Rio Jordão. they passed through the Essa Jordan. geração passou o Rio That Jordão. generation passed, crossed the Jordan. E ao passar o Rio And Jordão, when they crossed that Jordan, perceba, querido, é uma nova geração. it's a new generation. É uma nova geração. It's a new generation. Há 2 anos, 2 years ago, recebemos uma palavra desse altar, we received a word from que this uma nova altar geração ia se levantar aqui. that a new generation would raise, E nós vimos, com o passar do tempo, that we would with the o time passing, movimento de Deus a movement of God nos jovens. and the young people. Amém? Amen. Isso é algo que não dá para negar. This is something that you O que can't Deus tem deny. feito What God has E done vai fazer crescer and cada will vez do mais even more no meio dos jovens. in the middle of the youth people. Mas graças a Deus But thanks to God que Josué e Caleb estavam juntos. that Joshua and Caleb were Então, together. querido, So dear one, eu e você me and you, estamos também com os we are jovens. as well with the young people. Na verdade, Actually, Caleb, Caleb, com 80 anos, with 80 years quando old, Josué foi dividir a terra, Joshua went to divide the land. ele falou: He said, eu quero o meu monte. I want my mount. E era uma região And it was a region que tinha gigantes. that had giants. Gigantes. Giants. Gigantes na Bíblia Giants in the são Bible. homens de 3 metros, 3 metros e meio. Of 3 meters or 3.5 meters tall. E o velhinho de 80 anos And the old man of 80 years, tinha um vigor he had a strength de antes. of before. E ele foi e conquistou He went and he a conquered sua terra. his land. Porque ele acreditou Because he believed naquele que prometeu. And the one who É promised promessa para mim. It is a promise Eu for quero me. a minha And terra. I want my land. Amém? Amen. Então, queridos, So, dear one, essa nova geração se levantando, this new generation raising junto up, com os Josués e Calebs aqui. together with the Joshuas and Calebs here. Eu me incluo. I include myself. Não, você não. No, not myself. Not me. You. Him. Yes.
Você é da nova geração. I'm the new generation. Amém? Amen. Para tomar posse daquilo que Deus tem para To nós. take what Não God há has for diferença. us. It's not a difference. Não há diferença. There's no difference. Existe um lugar para cada um de nós. There's a new place for Existe each um one lugar of para us. cada um de There's a new nós. place for each one of us. Tenha a mente Have the mind de Josué e of de Joshua Caleb and of Caleb. para tomar a sua posição Take your e position manifestar a vontade de and Deus. manifest the will of Mas God. nesse dia, But in this day, quando eles passaram o Jordão, when they crossed that Jordan, algumas coisas aconteceram. some things happened. Não dá para ler o texto todo. Can't read all of the texts. Eles celebraram a Páscoa, They celebrated Passover, mas antes disso, but before that, versículo 3, verse 3, versículo 2, verse 2, Josué 5:2. Joshua 5:2. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. At that time the Lord said unto Joshua, make thee sharp knives and circumcise again the children of Israel the second time. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. And Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the hill of the forest screens. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. And this is the cause why Joshua did circumcise. All the people that came out of Egypt that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt. Versículo 6. Verse 6. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, till all the people that were men of war which came out of Egypt were consumed, visto que não tinham obedecido o Senhor. because they obeyed not the voice of the Lord. Amém? Amen. Versículo 8. Verse 8. Depois que a nação inteira foi circuncidada, And it came to pass when they had done eles ficaram no circumcising all the people, acampamento that they were abiding in the place in the até camp se recuperarem. till they were whole. Então o Senhor disse a Josué: And the Lord said unto Joshua, hoje this day removi de vocês have I rolled away a humilhação sofrida no Egito. the reproach of Egypt from off you. Em outra versão, Another version. hoje Today eu removi de I vocês removed out of you o jugo the yoke do Egito. of Egypt. Amém? Amen. Você continua o texto. If you continue the text, Eles celebraram a Páscoa. they celebrated A Passover. partir daquele dia, Starting from that day, o maná the manna deixou de cair stopped falling. e eles comeram They ate do fruto da terra. of the fruit of the Pela land. primeira vez, For the first eles time, comeram do fruto da They terra ate the fruit of that land. prometida, That was the da promised herança land. deles. That was their heritage. Que eu quero fechar com isso aqui, I'd querido. like to close with this here. Todo o conflito que o apóstolo Paulo falou, Out of the conflict that Apostle Paul said, a verdade consumada da libertação de the filhos, consumed truth of the liberation of the sons, a guerra interior the interior que a warfare nação experimentou de that the Israel nation experiments of Israel pelo engano do diabo. by the deceiving of Satan. Faraó estava derrotado, Pharaoh was defeated. morto, He was dead. mortinho da He Silva. was totally Não dead. podia tocar mais Couldn't neles. even touch him anymore. Mas eles não enxergaram, But they didn't see. não se enxergaram They did not see livres. each other free. Agora, nessa nova Now geração, in this new que os homens de generation, guerra morreram, that the men of war had aqueles que died. guerreiam contra Deus e não contra o The diabo, one who are making warfare aqueles que against God and not resistem a Satan. Deus e não o Ones diabo. who resist Porque, God and querido, not eu Satan, posso because resistir a Deus. I can resist God, dear one. Há um movimento de Deus acontecendo There's em a nossos movement dias of God happening in these e days. eu posso resistir And a I Deus. can resist God. Que esse não seja eu, That this might not be que me. esse não seja você. That this might not be you. E Deus então estabelece um propósito nesse tempo. God then establishes E a Deus purpose faz in uma this time. marca, uma aliança com eles, é He a makes a circuncisão. mark and a covenant with them is the circumcision. E a partir daquele dia, Starting that day, nesta aliança da and circuncisão, that covenant of the nessa circumcision, mudança de vida, and that change of life, no final do capítulo, último versículo, at the end of the chapter, in the last and before last the verses, Josué fala, Joshua says, Josué deixa escrito Joshua left it que um written príncipe de Deus se aproximou. that a prince of God got near. E Josué ficou temeroso And Joshua, e he se was full prostrou of fear and he bowed down. e disse: você é por nós ou é He said, contra nós? are you for us or are you E against aquele us? príncipe de Deus, And that prince of aquele God, ser sobrenatural, the supernatural being, disse: tira a sandália dos teus pés. take out the sandals off your feet. Quem era essa pessoa? Who was that person? Jesus Cristo. Jesus Christ. O Senhor se apresentou a The eles. Lord presented Vocês himself chegaram to na them. terra prometida, They got meus to the filhos. promised land Vocês with the Son. chegaram aqui. You guys got Eu here. estou com vocês. A am pergunta with era: you. você The é por question nós ou é contra? Are you for us or against us? Vamos junto. Let's
go together. Vamos andar juntos. Let's walk together. Nós vamos conquistar isso juntos. We're going to conquer this Nós vamos together. conquistar isso juntos. We're going to conquer this Aí together. você percebe, And then you em notice, todo o tempo, in all the em todas time, as guerras, em in all todas the as warfare, in conquistas, all the conquerings, o sobrenatural acontecendo. supernatural happens. Amém? Fortalezas como Jericó caindo. The strengthens against, like Cidade Jericho grande falling como down. Jericó The big caindo. cities like Pelo Jericho, they're sobrenatural. falling by the supernatural. Estratégias loucas. Crazy Dá a strategies. volta, Going uma around vez por dia, once a day em silêncio. in silence. Outro dia de novo, Another day again. outro dia, outro And the other dia, day, outro the other dia, day, no the último other day, dia, the last é day. diferente, faz It's different, barulho. you make a noise. O sobrenatural acontece, Supernatural happens. porque é um povo rendido. Because it's the people that Não é is aquele forgiven. povo rebelde It's not a rebellious ou people resistente a or Deus, resistant mas é um to povo God. sedento por Deus. There are people that are thirsty to God. Imagine, querido, todos aqueles que nasceram naqueles 40 anos, Imagine all those who were born in those 40 years. souberam pelas histórias do They que aconteceu knew no Egito. by the history, by the Mas eles stories não what tinham happened in vivido. Egypt. But they hadn't lived that. Era história para It was eles. just a story for them. Talvez hoje para mim e para você, Maybe today for me isso and que you, nós estamos falando é this what we're história. saying, it's a story. Mas era a vez deles fazerem a história. But it was their time to Era a make vez history. deles fazerem a It história. was their time to make Viverem history. essa And história. to live this Viverem o history. sobrenatural. And to live this Mas supernatural. Deus precisou primeiro But God needed first remover deles, to remove of them, de dentro of deles, inside of o them, jugo da escravidão. the yoke of slavery. Ouvi uma palavra I listened to a word no CGC. and CGC. Yes. Sim. É CGC? CGC. É. Sim. Lá de Miami. There in Miami. Pedacinho que eu peguei. It's a little piece that I got. Nós precisamos mudar. We need to O change. que Deus precisa, What God needs, o que Deus quer, what God wants, é mudar o nosso is interior. to change our Mudar a interior. nossa mente. Change our minds. Mudando a nossa mente, Changing our minds. muda o meu coração. Change my heart. Amém? Amen. A circuncisão de Gilgal Circumcision of Gilgal representa isso. represents this. Eu trago uma marca I bring a mark na sua vida. on your A life. Bíblia fala em Colossenses Bible says in da Colossians nossa circuncisão. of our A circumcision. circuncisão do nosso coração. Circumcision of our heart. Amém? E Amen. eu quero hoje, nesta manhã, I want today and this morning orar com você, to pray with you para que Deus venha so that God can e come. marque e circuncide Mark. nossa mente. Circumcise our Para que minds. as atitudes do nosso coração That the attitudes of sejam our heart condizentes may be the same com um Deus sobrenatural. with the supernatural Sejam God. condizentes May be as com, de follows. fato, filhos livres. As real Amém? free sons. Vamos ficar de Amen. pé na Let's stand adoração, up, por worship favor. team, please. I just have a minute. Só tem minuto. Todo o coral pode subir. All the worship team can come up, the singers. Coral, louvo, vocês sabem o que é. You guys know what it is. Querido, eu quero que Dear one, I would like orar com você. here to pray with you. Se há essa inquietação no seu coração, If you're unquiet in your heart like that. se essa inquietação, If this unquietness, quem me livrará who will set me free do corpo, from the body deste meu corpo, of this this body of mine que me leva à morte? takes me to death? Quem me livrará Who shall set me desse free dualismo? of this dualism? Eu sei I know. que Cristo fez a obra completa. Christ did the complete Eu work. sei, I know. Ele fez a obra He completa. did the complete work. Satanás, Satan, com todo o seu engano, with all of his deceit, não pode he mais, cannot anymore. não pode He mais cannot anymore vencer Jesus. defeat Jesus. O sangue de Jesus, The blood of o Jesus. sangue de The Jesus blood of Jesus. cobriu, Fulfilled. Covered. anulou, He canceled. cancelou Cancelled. toda a força de pecado. All the strength of sin. Não existe mais There is no more. nenhum tipo de algema Any type ou of cadeia cuff que Cristo não chains tenha vencido. that Christ has not Não defeated. existe nenhuma jaula, There is no cage não existe anymore. nenhuma prisão There is no prison que Ele não removeu that he did not de remove sobre a minha vida, of over my de sobre life, a sua vida. of over your É um life. fato It consumado, is a consumed mas fact. Deus precisa But God needs circuncidar a sua to mente circumcise your e o mind seu coração. and your heart. E algo que você precisa It's fazer. something that you need to do. Queridos, Dear ones, eles tiveram que parar ali do lado do Jordão. they had to stop there in the Jordan. E eles tiveram que preparar facas. They had to prepare knives. Eles tiveram que se preparar. They had to get ready.
Eles se santificaram há 3 dias. They made themselves holy 3 E agora days. eles prepararam os Now instrumentos. they got the instruments E eles se ready. submeteram They submitted à circuncisão. to circumcision. Eles se submeteram à They submitted circuncisão. themselves to E o texto circumcision. fala And the text says que após a circuncisão, that after eles circumcision, tiveram que permanecer ali um they tempo had to remain there ainda in the temple para se still fortalecer. to get strengthened. Amém? Amen? Muitas vezes, querido, Many times, dear nós ones, estamos acostumados we are used to, ou nós estamos sendo we are acostumados being used to com o imediatismo. with the immediate. Existe uma realidade There's a reality verdadeira. that is true. Cristo já fez, Christ already did. mas eu e você But me and you, precisamos mudar o nosso coração. we need to change our heart. Precisamos We permitir need to allow que a palavra that the word marque a nossa vida, mark our life, marque a nossa mente, mark our minds, a ponto to the point of das nossas atitudes do our dia a dia attitudes in our day-to-day se movimentarem will move com a vontade de with Deus. the will of God. Nós estamos acostumados We are used. com a tecnologia With technology. e é tudo muito rápido Everything is so hoje. quick. Se o computador demora 3 segundos para ligar, The computer takes já 3 ficamos seconds desesperados. and you're already going crazy. mas nós precisamos entender But we have to que nós understand estamos diante de um Deus vivo. that we are in front of a living Amém. God. Amen. E nós estamos diante de pessoas no mundo And we are in front of people in the world que precisam that need da manifestação the do manifestation amor de Deus of através the de mim e love de of God você. through me and you. Mas muitas vezes andamos correndo. Many times we walk, Muitas we're vezes running. andamos correndo Many times we're com running sonhos, com with paixões, dreams, com with passions, objetivos, com with propósitos. objectives, Temos with que purpose. fazer isso sim. We have to do this as well. Mas querido, But dear one, peça ao Senhor nesta manhã ask the Lord in this morning. que Ele marque, He will mark you. que Ele marque He will mark o seu coração, your heart, a sua mente, your mind, a ponto de você ser to obediente, the point of you being a ponto de eu e obedient, você sermos to the point of me obedientes, and you being a ponto de eu e obedient, você sermos respondermos to the point of me and you responding à vontade dele, to His will no tempo dele, in His time, no tempo dele. in His time. E às vezes a gente pensa, quando eu falo no tempo dele, Sometimes we think when we say é in que His não vai time, acontecer. oh, it's not gonna happen. Não, No, também é it also is agora. now. O tempo dele His time pode ser agora. may be now. O tempo dele His time pode ser já. may be right now. E às vezes eu protelo. And sometimes it's eternal. Porque o tempo pode ser para frente. Oh, Não. because time can be up front. O No, tempo é já time também. is now as O well. tempo é agora Time também. is now as well. Por isso, querido, eu te convido. That is why I invite you. Levante suas mãos, Raise up your hands. levante seu coração Raise up your hearts. e peça ao Senhor And ask the que Lord. venha nessa He noite may come in this night marcar a sua vida. to mark your life. Marcar a sua vida. Mark your life. Não com uma circuncisão carnal, Not with the flesh circumcision, mas com uma circuncisão da mente, but with the circumcision uma in the mind. circuncisão no coração, Circumcision in the para você heart. ter a atitude So correta. you can have the right Clame ao attitude. Senhor. Cry out to the Lembra do Lord. apóstolo Paulo? Remember the passage of Ele Apostle Paul? gritou, He ele cried clamou. out. He was crying out. Diga ao Senhor Tell the Lord que você quer that you want manifestar to a manifest sua posição de filho, your position of a mas que son. para isso But that for this, ele remova da sua mente you will move your agora. mind now. Ele marca a sua mente Mark agora your mind now para mudar o seu coração. to change your heart. Faça isso. Do this. Clame, clame, clame ao Senhor. Cry out unto the Lord. Aleluia. Eu quero abençoar você que está na I'd like internet, to bless you that are in the internet ouvindo em inglês. or listening in English. Que você That experimente you may o experiment poder sobrenatural de Deus, supernatural power of mudando o God, seu comportamento, changing your behavior, mudando a sua vida. changing your life. Deus te ama. God loves you. Deus te ama. God loves you. Deus quer God wants manifestar o sobrenatural manifest the e o supernatural seu poder and His power sobre você over you. que é filho. That is a son. Eu te abençoo I bless you em nome de Jesus. in the name of Jesus.